Olá, amigos, professor Franzé, cadeira de Geografia, tá certo? Fazendo aqui o comentário do Enem, né, resolução, comentário das provas do Enem, dessa feita a prova de 2019, perfeito? Bem, gente, dessa feita vamos fazer a questão 47. A questão 47, tá certo? É uma questão que ela, né, sempre tem aparecido nas provas do Enem. Sim, e lembrar os amigos que durante a resolução, nós vamos dar aqui várias dicas para vocês, tá certo? Para que vocês tenham condição de resolver todas as questões aí, né, e suprir, evidentemente, todas as suas, né, dificuldades, tá certo? Então, a dica importante é quando você tiver uma questão mediante um texto, mediante uma imagem, vocês dê atenção à imagem, tá certo? E muitas vezes a resposta está no próprio contexto da imagem, né? Porque muita gente diz assim, vou colocar uma questão do Enem aqui e vou colocar uma foto por colocar. Não. A foto tem a ver com a resolução da questão, perfeito? Eles lá, né, a comissão não vai ilustrar uma questão se não necessitar da foto, perfeito? Então, vamos aqui comigo na questão 47. Então, você vai ter aqui na questão 47 o sistema atmosférico, perfeito? Onde você vai ter a incidência de luz solar, né? Interessante que você lembre que a luz solar, ao sair de sua fonte, certo? Você tem 100% de luz solar saindo de sua fonte. Observe que 100%, quando a luz sai, né, da origem, ela vai ultrapassar as camadas atmosféricas. Então, eu vou ultrapassar a camada mais alta, que vai ser o quê? Vai ser a ionosfera. Vamos falar das 3 camadas básicas, hein, gente? Vamos falar da camada, né, um pouco mais embaixo, que vai ser a, tá certo? Estratosfera, para aqui. E vou trabalhar com a camada mais superficial, que vai ser o quê? A troposfera. Essa troposfera é a camada, tá certo, mais importante da atmosfera, porque nela vive o homem e acontece todos os fenômenos meteorológicos relacionados àqueles agentes externos, hein, gente? Ação da chuva, ação do mar, ação do gelo, ação do próprio homem, ação antropogênica. Então, você está vendo que a prova ela tem um certo sentido, né? Tá certo? Ambiental nas questões, perfeito? É uma associação sempre homem-meio, que é a essência da geografia. Relação homem-meio. Bom, então você vai ter 100% da energia solar que vai sair da fonte, esse sol ele vai ultrapassar as camadas, concorda? Só que quando você chega na estratosfera, nós temos a camada do ozônio, e essa camada é fundamental para a filtração dos raios ultravioleta. Não esqueçam um outro detalhe, a Terra funciona como um espelho, um grande espelho. Então essa luz solar, ela bate e ela volta ao espaço, como está aí na figura. É exatamente essa volta de luz, né? Que essa volta de luz vai ser absorvida por quem? Pelos satélites. E os satélites fazem o quê? A geração de imagem e automaticamente, né, manda para os computadores, radares e etc., que tu vai chamar isso de sensoriamento remoto, a mais moderna técnica cartográfica existente atualmente. Perfeito? Então, dentro desse processo, você vai ter o seguinte, né? Ele bota a geração de imagens por meio de tecnologia ilustrada, depende da variação de, opção A, do albedo, da profundidade dos lençóis freáticos, campo magnético terrestre, quantidade de recursos minerais, movimento de translação do planeta. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer a revisão de alguns conceitos fundamentais. Inicialmente, vamos fazer o conceito da cartografia. O que é que vem a ser a cartografia, gente? Cartografia é a ciência e o mapa, né? A ciência e a arte, melhor falando, de confeccionar mapas ou cartas, perfeito? Então, você tem que ter a ciência e a arte. A ciência se faz através de quê? Dos processos de coordenada geográfica, processos de latitude e longitude, perfeito? Isso incorporando a esse processo as imagens de satélites, radares e computadores provenientes desses satélites, né, lançados ao espaço. Então, aqui no nosso slide, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui a geração de imagem na superfície terrestre, são de grande importância para a cartografia. O conceito foi dado como sendo a ciência e a arte de fazer mapa. Um detalhe importantíssimo na prova, hein, gente? Essa observação que está em negrito, perfeito? Atualmente, a cartografia utiliza a mais moderna técnica de mapeamento através de quê? Sensoriamento remotos, que depende de imagens de radares,
computadores e satélites. Bom, mediante essas informações, eu tenho um elemento chamado de GPS, Sistema de Posicionamento Global, que é um sistema de radionavegação baseado em satélites, desenvolvido e controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Aí eu tenho ainda, associado à cartografia, como técnica, o geoprocessamento. O que vem a ser o geoprocessamento? É um processo informatizado de dados, né, de georreferenciados, utiliza programa de computadores, né, e usa permissão de informações cartográficas, de mapas, cartas, né, ou elementos topográficos, ou plantas. A carta topográfica, gente, é um relevo, é uma carta de representação do relevo, tá certo? Esse relevo é representado através de quem? Das curvas de níveis, também chamada de isoípsas, que vai te dar a ipsometria, ou seja, a altitude do relevo, né? Como informação para associar as coordenadas desse mapa. E as coordenadas, relembro, é dada através de quê? Do processo de latitude e do processo de longitude, correto? Bom, aí você tem o Serviço de Informação Geográfica, o SIG, que seria o quê? Seria um banco de dados, né? Seria um banco de dados. Então, no conceito aqui, ele botou Sistema de Informação Geográfica. É um sistema composto de software, programa de computador, de hardware, componente físico de um computador, que tem por finalidade a integração de um banco de dados. Então, pronto, para a geografia me interessa a expressão banco de dados de análise e a geocorrelação ou os dados correlatos, criando arquivos digitais de mapas gráficos, tabelas e etc. Quando eu falo de mapas, tabelas e etc., eu estou falando de uma geografia chamada de pragmática, geografia prática, geografia de números, tabelas, formas e dados estatísticos, tá bom? Bom, baseado nisto, aí você vai agora ter o conceito de albedo, que vai, né, ser exatamente a nossa resposta. Então, o que é que venceu o albedo? Né? O que é que venceu o albedo? O albedo, ele diz, é o termo no sentido da geografia, hein, gente? Porque tem um albedo no sentido da física. Aí já tem, precisa aí de umas equaçõezinhas aí, né, física. Estou falando no sentido da geografia. Em termos geográficos, ela representa a relação entre a quantidade de luz refletida, ou seja, que volta pela superfície terrestre, e a quantidade de luz recebida. Então, observe, por exemplo, quando a luz solar sai de sua fonte e chega à superfície da Terra, eu lhe falei inicialmente que a Terra funcionava como um espelho, concorda? Então, esse ato da luz chegar e voltar, perfeito? É o processo de reflexão, o que vai te dar exatamente a devolução de luz. E essa devolução de luz, tu vai chamar de albedo. Observe que até as cores, ela tem influência na devolução de luz. Por exemplo, a cor escura, o preto, ela absorve mais luz. A cor branca, ela devolve mais luz. Então, eu fiz aqui para você uma observação aqui, ó, tá certo? Relacionada a algumas estruturas da Terra, onde você vai perceber alguns percentuais de energias, né, ou de fluxo energético devolvido. Então, você perceba que quanto mais você tem aqui, ó, uma pista, um ponto negro, ela vai te devolver menor quantidade de luz. Quem vai te devolver maior quantidade de luz é o gelo, seguido de quê? Dos desertos, seguido da vegetação, correto? Então, isso aqui é o albedo, é o poder de volta de energia para o espaço, né? E o sensoriamento remoto é a técnica que possibilita a identificação de fenômenos com base na captação de reflexos, tá certo? Luminosos da superfície terrestre, o albedo, né, como ele colocou aqui, né, o albedo. A luz refletida pela superfície terrestre impressiona sensores componentes de artefatos colocados em óptica para esse propósito. Então, voltando aqui à nossa questão, tá certo? Voltando aqui à nossa questão, nós vamos ter o seguinte, baseado na imagem, ele coloca o quê? Baseado na imagem, ele tem, né, exatamente a pergunta falando dessas imagens. Então, resposta direta. Resposta letra A. Resposta albedo, pelo fato de que a profundidade de lençóis freáticos está no subsolo, né? O campo magnético da Terra vai influenciar aí na questão das bússolas e tal. E observa a quantidade de recurso natural, né? O recurso natural são seres dadivosos da natureza que não, de maneira eles vão refletir, mas não é o fenômeno, porque o fenômeno vem da luz solar. E o movimento de translação da Terra também, que está relacionado às estações do ano,
e não um poder de volta de luz, certo? Então, o gabarito da questão é a letra A, perfeito? Então, gente, estamos aqui, né, finalizando a resolução da questão. Tenham todos bons estudos e bom proveito, tá certo?